Bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba Pai. Tema de hoje: nunca murmure ou reclame. Isso traz maldição para a sua vida. Base bíblica está tanto em Deuteronômio como também no livro de Isaías. Deuteronômio 8:2 diz a palavra. Muito forte isso aqui, muito forte. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e para te testar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Através do ministério da instrumentalização do ministério do profeta Isaías, o Espírito Santo manda nos dizer: pelas suas pisaduras fomos sarados. Interessante que Isaías, o profeta messiânico, está falando conosco há 722 anos antes da primeira vinda de Jesus. E ele fala no passado, como se já tivesse acontecido. E ele profetiza que Jesus foi para o matador como uma ovelha muda. Não se ouviu nenhum mugido na praça. Ou seja, Jesus entregou tudo ao Pai. Não murmurou, não reclamou. E esse é o padrão, esse é o espelho que nós devemos seguir. Jamais murmurar, fazer qualquer tipo de murmuração. Jamais reclamar. Esse povo hebreu de dura serviço poderia demorar 40 dias ou 4 meses, 120 dias, para atravessar o deserto. Mas, no entanto, passaram 40 anos caminhando, rodeando o deserto, por causa da murmuração. Deus condenou à morte todos aqueles que estavam acima de 20 anos, exceto Josué e Caleb, porque eles foram dos 12 espias que Moisés mandou para investigar o terreno, para ver como era a terra prometida. Eles trouxeram um relatório bom para Moisés. Caleb chegou a dizer: se o Senhor for conosco, nenhum gigante nos impedirá. Porque os 10 que vieram com o relatório ruim falaram que havia gigantes e que eles se sentiam como mosquitos perante esses gigantes. E foram contra Moisés. E colocou o povo inteiro contra Moisés. Só restaram Josué, filho de Nun, e Caleb. Isso por causa da murmuração. Todos acima de 20 anos não entraram na terra prometida. Morreram, acabaram caminhando esses 40 anos no deserto. Bom, os que entraram, além de Josué e Caleb,
foram todos aqueles que tinham menos de 20 anos nessa caminhada. Lembrando que também Moisés não entrou na terra prometida, porque ele desobedeceu ao Senhor. Uma das poucas vezes que Moisés deixou de cumprir a ordem, Deus falou que ele deveria falar com a rocha. E a rocha, que é Jesus, nós sabemos, dessa rocha sairia água. E o povo reclamando que estava morrendo de sede no deserto, seus animais não tinham água, que a água era salgada, era saloba, que eles queriam voltar para o Egito, que lá tinha trigo, tinha pão, tinha cominho, tinha hortelã, tinha tudo. Mas eram escravos. 430 anos o povo hebreu serviu como escravo no Egito. Mas queriam voltar para lá. E murmuravam sempre. Então, Moisés, ao invés de falar com a rocha, Deus disse, se você tivesse falado com a rocha, dela sairia água e eu seria honrado. Mas você feriu a rocha. Agora nós vamos subir. Deus mandou que Moisés subisse ao monte Nebo. E de lá, Moisés olhou a terra prometida. Então, nem Moisés entrou na terra prometida, exceto aqueles que estavam com 20 anos, quando Deus disse que mataria todos eles no deserto, todos acima de 20 anos, exceto, como disse, Josué e Caleb, porque foram dos 12, os dois que apresentaram relatórios favoráveis à terra. Deus falava que era uma terra que mana leite e mel. E eles fizeram propaganda negativa da terra. Engrandeceram os gigantes e sentiram como mosquitos perante os gigantes, os nefilins que habitavam lá em Canaã. Então, por causa da murmuração, tem uma versão de Deuteronômio que diz assim, o Senhor diz, fui eu mesmo, que fiz vocês caminharem 40 anos no deserto, para ver se vocês iam após outros deuses diante de mim e se cumpririam todos os meus mandamentos. Não foi o próprio Senhor. Muitas vezes nós pensamos que é coisa do diabo, não. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele corrige os que amam. Então você tem que ver. É uma prova que está se passando, está sob correção. A Bíblia diz que é horrível ficar debaixo da mão do Eterno para a correção. Mas quando você está sendo corrigido, por mais dura que seja a prova, significa que Deus, o Eterno, te ama. Porque há um ditado popular que diz que Deus é pai e não é padrasto. O padrasto não se importa muito com o que acontece com o seu enteado ou enteada, mas o pai se importa. E Jesus falando sobre a bondade de Deus e a maldade dos homens que está no coração dos homens, do ser humano, Jesus diz assim, quem é aquele que se pedir pão ao Pai, ele daria uma pedra? Ou que se pedisse um peixe, ele daria um escorpião? Jesus conclui essa palavra dizendo, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imaginem o Pai que Deus é amor, e a Bíblia diz que a maior parte da glória de Deus é a sua bondade. Quando aquele homem rico fala para Jesus, bom mestre,
que farei eu para herdar o reino de Deus? Jesus responde, eu não sou bom. Bom é o meu Pai que está no céu. Eu sou justo. Então, amados, a reclamação, a murmuração traz maldição para a sua vida. Muitas vezes a sua vida está travada, não vai para frente, de jeito nenhum. E você se acha obediente, se acha um bom crente, mas a Bíblia diz que a rebeldia é pior do que o pecado da feitiçaria. Ou seja, há muitos feiticeiros dentro das nossas igrejas, desonrando a palavra, o próprio Senhor, o pastor, seus pais, professores, autoridades, quando a Bíblia fala de pessoas que têm poder de autoridade sobre as nossas vidas. Então, quando o pai ou a mãe profetiza na vida do seu filho, você não vale nada, você não vai ser nada, essa palavra tem poder, porque quando a Bíblia fala do sangue, a Bíblia fala que quando Caim matou Abel por inveja, esse sangue ainda clama, o sangue do justo Abel ainda clama por justiça da terra onde ele caiu. Então, você quer ser abençoado, seja obediente. Quer ser abençoado, não reclame, não murmure, que isso traz maldição para a sua vida. Essa é a minha orientação bíblica de hoje, 881 de hoje, 21 de outubro. No ar aqui, pastor Antônio César, servo do Deus Altíssimo, servindo ao Eterno, a IBN Cristo Rei. E quero dizer o seguinte, que é evidente que as opiniões que aqui são formuladas, são lançadas, são da minha inteira e exclusiva responsabilidade. Não tem nada a ver com a liderança da minha igreja, que é presidida pelo pastor Oswaldo Coutinho, uma equipe de 10 pastores. Eu sirvo lá como missionário. Então, que Deus venha, aliás, a dar sabedoria ao pastor Oswaldo e à sua equipe, que eles são a nossa cobertura espiritual. Que a bênção do Eterno te acompanhe, corra atrás de você e te alcance. Fique com você e a bondade de Deus te acompanhe todos os dias da sua vida, em o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. E a Igreja de Cristo aqui na terra, orando em concordância comigo, deve dizer amém e graças a Deus. Repita então comigo, amém e graças a Deus.